E aí, o que nós vamos falar hoje? Então, na última vez que eu estive aqui, a gente comentou da FIV, da FeLV, né? Por cima, hoje eu vou falar das doenças, assim, que acometem os gatos, assim, as mais corriqueiras e as mais perigosas, assim, que são a FIV, FeLV e a PIF, né? São doenças virais, né? Que acometem gatos domésticos e selvagens no mundo todo. Elas causam diversos malefícios para os felinos, né? Para os gatos e gatos selvagens. Elas não têm cura, mas tem algumas prevenções que a gente pode estar falando aí. A FIV, famosa AIDS felina, né? Ela se compara à AIDS humana, é uma imunodeficiência felina, né? Igual a AIDS, assim, ela é bem parecida com a FeLV, tem algumas diferenças, mas em resumo elas abaixam a imunidade e dão possibilidade para doenças oportunistas se manifestarem. HIV, né? Humano, FIV, felinos, é isso? Exatamente, é isso aí. A FeLV já é leucemia felina. Ela também é uma doença viral, como a gente falou, que deprime o sistema imunológico, mas ela é muito mais patológica do que a FIV. Tem uma estimativa, assim, que 1/3 de morte de felino por tumores, por neoplasias, por cânceres, são em decorrência da FeLV. A PIF já é peritonite infecciosa felina, né? Também é uma doença imunomediada causada por um coronavírus. É uma doença sistêmica grave e de alta mortalidade. A PIF, eu diria que é pior que as outras duas, porque o curso dela é muito mais rápido. O animal vem a óbito muito mais rápido do que o que está com FIV e FeLV. Ela se manifesta de duas formas, a forma efusiva e a não efusiva. O que significa isso? A efusiva, ela gera um acúmulo de líquido no abdômen ou no tórax, né? E a não efusiva, ela se caracteriza por lesões piogranulomatosas, assim, lesões que geram formação de pus em órgãos muito vascularizados, entendeu? As principais sintomas da FIV e da FeLV aí são parecidos, né? São doenças que deprimem o sistema imune, então ela pode causar anemia, aumento do volume dos linfonodos, a famosa íngua lá, sabe? Os linfonodos submandibulares, baixa de imunidade, diarreia pode causar. No caso da FIV, da FeLV, ela pode causar tumores secundários a ela, né? Que normalmente são linfomas. Distúrbios neurológicos, febre, gengivas podem ficar pálidas por conta da anemia ou muito inflamadas por conta de alguma outra infecção. E esse, para mim, é o principal ponto. Assim como na AIDS humana, na FIV e na FeLV, os animais têm infecções recorrentes. Por exemplo, tem uma gripe, você tratou da gripe ali, depois de um tempo volta, e isso aí vai piorando, né? Infecção de urina também é forte, né? Então, tem infecção, tudo que causado, tudo que geraria um desafio para o sistema imune, se manifesta como gripe, pneumonia, infecção de urina. E com a consequência da febre, dessas infecções, o animal fica apático, né, letárgico, com fraqueza, e perde apetite e, consequentemente, perde o peso, né? Mas pode ser uma pergunta idiota, né, que eu vou fazer para você, me perdoe. Como é que um felino pega a FIV, por exemplo? Então, eu vou falar que eu faria também, então eu sou idiota. Porque não. A pergunta que inclusive, era o próximo tópico aí. Porque nasce, né, pega no exatamente, ó. Só para não perder o raciocínio aqui, eu vou falar só dos sintomas da PIF, daí eu já falo tudo. Porque a PIF são todas doenças parecidas, né, que deprimem o sistema imune. Então, o que tem de diferença dos sintomas da PIF é que ela tem esse acúmulo de líquido no abdômen, né, que pode causar um aumento do órgão do abdômen, ou esse acúmulo de líquido no tórax, que é o que a gente vê com mais frequência, assim, que fica mais fácil de diagnosticar, porque juntando o líquido no tórax, ele vai ter dificuldade de respirar, entendeu? Aí também o resto é normal, é igual a FIV e a FeLV. Febre, letargia, perda de apetite, perda de peso, e pode apresentar sintomas neurológicos como convulsões, desequilíbrio, andar cambaleante. A pergunta, para mim, nenhuma pergunta é boba, assim, toda pergunta é válida, e a sua é muito importante, era o próximo tópico aqui. A FIV, ela pode passar de gato para gato, como o Jean falou, por via uterina, né, de mãe para filho, por meio de saliva dos gatos, lambedura, arranhadura, mordedura, e em vasilhas com ração e água contaminadas, né, porque como ela está na saliva, contaminou ali o potinho, pode passar.
A felve, da mesma forma, através de mordedura, arranhadura, lambedura, através de líquidos corpóreos contaminados, que nem leite, urina. Então, mesmo que ela não passe por via uterina, o filhotinho vai mamar, se a mãe estiver contaminada, ele vai se contaminar. E já a PIF, como a gente falou ali, por meio das fezes de gatos contaminados, infectados, né? Também por via uterina, na gestação, amamentação, e através das mucosas. Ou seja, são doenças que é muito fácil transmitir, porque o gato, quando eles interagem, eles estão sempre ali se tocando, se lambendo. Então E sempre participando de uma DR, né? Gato, sempre. Gato você percebe, né? Em cima do muro. Sim. É que assim, os proprietários... Eles se manifestam. Os proprietários de gatos, é raro você ver proprietário de gato, tutor de gato com um gato só, né? E o gato é um animal solitário. Então, quando você coloca mais de um no ambiente, eles têm as brigas dele por território, por espaço, por tudo isso, né? Igual a minha gata era sozinha. Daí eu percebo que começou a ter problemas depois que a gente adotou uma outra gata. E daí começou a aparecer. Não sei se foi coincidência, mas eu falo pra minha esposa, foi colocar uma outra gata em casa que ela teve uma dificuldade de se adaptar, de adaptação. E como foi passando o tempo, ela foi começando a apresentar alguns sintomas, alguns probleminhas. Começou a parar de mijar. Desculpa aí, ouvinte. Saiu. Fazer xixi, fazer pipi em locais certos, que ela já fazia. Daí ela começou a fazer xixi em outros locais. Às vezes fazia na cama, no cantinho, no sofá. Não sei se era para marcar território. Daí até falo pra minha esposa, eu percebi que isso aconteceu depois que a gente incluiu um outro gato no ambiente. Até no começo, ela rosnava não, como que fala, gato? Ronronava. Ronava pra outra gata, mostrava dentinho, ia lá bater a patinha, até ir se acostumando. Mas ainda assim, daí ela demonstrava a falta, não sei, eu acho que uma certa... Satisfação. Não tava gostando muito do ambiente com a outra gata, e ela foi tendo todos os problemas, até que ela pegou a felve, eu não lembro se a Filve ou a felve. Daí deu também anemia, deu infecção urinária, um monte de coisas. Pode ter a ver por conta de ter tido um outro gato no ambiente? Pode sim, porque assim, normalmente, o que acontece quando você introduz um outro gato no ambiente? Pelo que você falou, ela mudou totalmente o comportamento dela, por conta do estresse. Uma das características do estresse pode baixar a imunidade. Os mediadores aí, as substâncias produzidas pelo organismo, no caso do estresse, ela pode baixar a imunidade. E é uma doença autoimune, né? Que ela já tinha. A gente não pode falar que ela pegou do outro gato, ela já tinha. Sim. Mas aí, com a baixa de imunidade pelo estresse, aí vem a flora a doença, manifestam-se as doenças oportunistas, que nem você falou. Uhum. Ela teve a infecção de urina, aí uma consequente anemia aí por conta da doença, entendeu? Mas pode sim. Os gatos, eles são individualistas, né? Então, eles são animais de hábito mais solitário, né? E territorialistas, bem territorialistas. E tem estresse, come na nossa conta, dorme o dia todo, vai fazer carinho, às vezes some da gente e ainda tem estresse. Como pode, animalzinho chato? Não? Eu tô falando, desculpa aí os protetores de gato, eu também tenho, então eu posso falar, eu tenho liberdade. Mas você também tem suas características determinadas pela sua espécie, né? Os gatos também. Então, e gato é muito particular, que nem eu falei, hoje os tutores de gato, a população de gato tá crescendo muito, assim, do doméstico, né? E a gente tá sabendo cada vez mais. Porque sabe-se, o cachorro que nem eu acho que já comentei aqui, é um animal que foi domesticado muito antes do gato. E o gato tem essa fama que você acabou de falar. Né? De desdenhar do tutor. Mas não é desdém, não. A primeira gata foi a que faleceu, que depois a gente colocou adotou uma outra junto. Antes de falecer, eu falo, elas conviveram, mas a que a gente tem, que tá viva, é a segunda, que a gente adotou, que colocou junto com a outra. Agora eu percebi que ela tá mais carinhosa com o falecimento da outra. Mas assim, de vir atrás, de pedir carinho, sabe? Ficar miando perto, não sei se, a não ser que ela queira comida, né? Mas a gente tem a característica do animal também, né? Do próprio animal. Tem uns que são mais carinhosos, outros que são mais retraídos. É característica, pode ser. Uma dúvida da questão da felve e da FIV. A pessoa às vezes vai adotar um gato. E
tudo bem. Às vezes a pessoa tem preocupação de adotar um gato que já possa ter, porque às vezes pode ser que não tenha condição de tratar, porque dependendo do tratamento, às vezes você tem que desembolsar uma grana por mês, às vezes com medicamentos, para controlar. Porque nem todo... Às vezes tem gato que está descontrolado a situação, não é? Que você tem que depois ter um trabalho... Eu falo por causa da nossa, né? Que tinha meses que passava de boa, mas tinha meses que tinha que ficar dando medicamento e às vezes nem resolvia. Tem como fazer um exame antes? Tem. Para FIV e FeLV, sim. Para PIF, não tem. Para PIF, não. Para FIV e FeLV, desculpa, tem o PCR. Uhum. A gente pode fazer um PCR e tem os testes sorológicos também. E... Então é super importante, assim, se você tiver a possibilidade de, antes de adotar ou adotando, já fazer um desses testes. E é corriqueiro hoje em dia, as pessoas, porque como muita gente pede, a população de gato com FIV e FeLV é grande. Inclusive tem um ouvinte aqui, Daniel, o José Luiz Fagionato, ele mandou aqui, ó, tive uma gatinha que morreu com a PIF, não consegui salvar. Não, então, PIF, na minha opinião, na minha rotina, na minha experiência particular, é a que tem o curso mais rápido, assim, a partir do momento que você descobre, principalmente porque ela ela tem o diagnóstico pelo PCR, mas ele não é um diagnóstico definitivo como para FIV e para FeLV, né? Então, quando você tem que ir por exclusão, você vai excluindo outras doenças e você fecha na PIF. Quando você fecha, normalmente essa é uma questão de dias, assim, eu diria, semanas. A mais prejudicial seria qual? Assim, a mais letal na minha experiência é a PIF. A PIF. Aí a FeLV e a FIV, você consegue, com diagnóstico precoce, você consegue ir tratando. Você não consegue curar ela, né? Que nem, mas se trata melhor imunidade, trata as doenças oportunistas secundárias, as infecções secundárias, então você vai levando ela, né? Então é importante a gente falar isso aí, ó. Tem um animal positivo, castrar ele, porque ele pode passar para os filhotes. Vai passar, na minha opinião, com uma possibilidade muito grande. Cuidar da higiene ali, das caixas de areia, enfim. E uma coisa que é difícil que a gente sempre fala é evitar a superpopulação. Um casal de gatos, em um ano, estima-se que ele forme 12 gatinhos. Vamos lá, 12 herdeiros. No ano. É uma pirâmide, assim, que cresce muito. Em 5, 6 anos, ele faz de 50 a 60 mil. Caramba. A partir dos 9, 10 anos, a gente já está falando na casa de 1 milhão. Entendeu? Se você deixar ela seguir o curso normal. E essa população nascendo, imagina, com FIV e FeLV, aqui em Capivari a gente tem uma população de gatos errantes aí considerável, né? E para quem tem o gato em casa, eu sei que é difícil, isso é polêmico, mas tentar segurar ele em casa, não permitir que ele saia à rua. Primeiro porque se ele for doente, ele vai transmitir para outro que pode não ser doente. E se ele não for doente, a chance dele pegar é muito grande, né? Quem tem o gato doente, assim, a gente preconiza que sabe que tá doente, né? Porque tem muita gente que tem e não sabe, mas você sabe evitar de adotar outro, porque ou você vai ter que deixar ele separado ou ele vai a chance dele pegar a doença é muito grande. E hoje a gente tem a vacinação para FeLV. Tem. Para FIV e para PIF não tem, mas para FeLV a gente tem vacina. A gente já falou sobre isso, né? Segurar cachorro é mais fácil que gato. Gato você tem que ter lá a casa inteira, né? Gato é muito complicado. A Jacileide tá perguntando aqui, mandando bom dia Jacileide, obrigado pelo seu questionamento. Essas doenças que você comentou, FIV, FeLV e PIF, podem contaminar os seres humanos? Não são exclusivamente dos felinos. Nem cachorro não pode ter nelas. É só felino doméstico e selvagem, mas felino selvagem a gente não... O que passa de animal é mais a raiva, né? A raiva que pode... tem várias, tem a raiva, tem a leishmaniose, tem a leptospirose, tem várias. Eu vou fazer acho que eu já falei de zoonoses. Você comentou aqui. Alguma, mas eu posso falar de novo. Mas então dessas três, nenhuma. Não tem perigo. Não tem mas pode transmitir de gato para gato. De gato para gato. É o que possivelmente possa ter a minha, como conviveram muito tempo juntas, a minha segunda pode ter, então. Pode ter. Só que talvez não manifeste nela. Não manifeste. Em algum momento pode ser que, numa possível baixa de imunidade, aí pode ser que manifeste. Sim. Mas aí, se você quiser fazer um PCR dela, você faz e fica tranquilo. Mas, Não, e a vacinação, você dá no consultório? Tem? Tem. Isso é corriqueira. Acho que todas as clínicas veterinárias aqui em Capivari, acho que trabalham com ela. Mas ela tem a quíntupla, né, que protege contra as 4 doenças mais a FeLV, e hoje já tem no mercado a vacina só para FeLV.
Ah, entendi. Uma cepa única só para felve. Mas tem que dar por anual? Como funciona? É assim, tem vários protocolos. Sim. A primo-vacinação, se ela nunca tomou vacina e tem mais de 3 meses, ela toma 2 doses, está protegida, e revacinação anual. Algumas cepas falam que se ela não tem... Algumas marcas falam que se ela não tem acesso à rua, desafio, 1 ano sim, 1 ano não. Entendi. Tem que ir acompanhando, Tem então. que ir acompanhando. Entendi. Perfeito. Mas assim, a maioria, eu indico vacinar todo ano, porque daí você já fica mais tranquilo. Perfeito. Obrigado, Daniel Sorage, nosso veterinário, a cada 15 dias, trazendo um assunto referente à área animal. E é interessante porque a população, né, de gato, né, tá aumentando e muito. Você vê muita gente, igual você falou, quem tem tem gente que não tem só um, tem 2, 3, até mais. Pô, tem gente que tem 20 gatos. Sim, verdade. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado eu. Boa semana aí para todo mundo. Valeu, Daniel, para você também.